Eu quero trazer um outro vídeo aqui que também aconteceu ontem e um negócio muito interessante, tá? O STF está analisando, sessão plenária, um tema de repercussão geral que discute se o Ministério Público pode ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando o Ministério Público perde a ação que ele próprio ajuizou. O Ministério Público pagar pelos seus erros. Isso chegou e estão discutindo, né? Aí vamos ver aí o comentário do Cocada aí. No Ministério Público, nós defendemos interesses e não interesses da coletividade, interesses do Estado Democrático de Direito, e não um direito subjetivo próprio. Quando se defende um direito subjetivo, é no máximo porque ele tem, e é de outrem, no máximo é porque ele tem um enorme impacto social. O Ministério Público não tem personalidade jurídica própria. Ele é um órgão do ente maior, do Estado, ou da União, em que ele está inserido. Ele sequer pode advogar representando os interesses dessas unidades da Estão tentando se livrar. Vou explicar. Justamente por causa dessa posição singularíssima do Ministério Público na ordem constitucional brasileira, é que ele é revestido de uma série de prerrogativas que visam a garantir o melhor desempenho dessas funções que são sublimes. A redução de prerrogativas que envolvam um debilitamento da atuação do Ministério Público seria uma regressão no sistema constitucional, justamente sempre quando assim. O sistema mais precisa É sempre assim, né? Se eu tiver que responder pelos meus erros, isso é uma regressão. Isso é uma regressão. De onde que surgiu isso, tá? Teve um recurso extraordinário lá no Ministério Público, no Espírito Santo, que aconteceu isso. Lá no Espírito Santo, o Ministério Público foi condenado a pagar honorários advocatícios depois que o Ministério Público perdeu uma ação que o Ministério Público ajuizou contra uma pessoa lá. Então a defesa da parte vencedora argumentou de uma maneira perfeita. O juiz aceitou que, como qualquer litigante, o Ministério Público deveria arcar com as consequências da derrota no processo. Inclusive, deveria pagar os custos, pagar os honorários dos advogados da parte que foi, né, contrária. Por quê? Porque o caso ganhou uma repercussão geral, porque a situação se repete em vários outros estados e acaba envolvendo uma questão constitucional muito relevante, que é o seguinte: o MP, ele pode ou não ser responsabilizado financeiramente pelas ações que ele move e perde. Por que essa discussão ganhou mais força agora? Porque nos últimos anos aumentaram as críticas contra o Ministério Público, porque o Ministério Público tem ajuizado ações sem prova robusta, com base em ilações, suspeitas muito vagas, motivação política, motivação ideológica. E isso afeta servidor público, médico, professor, prefeito, empresário, o patriota, cidadão comum. Todo mundo precisa contratar advogado, se defender por muitos anos, mesmo que estejam certos, e quando a ação acaba lá no finalzinho, termina, e o Ministério Público perde a ação, o MP não paga por nada. Não tem custa, não tem honorário, não responde pelos danos que eles causaram. Isso estimula uma atuação no Ministério Público sem freio, porque não tem consequência jurídica, não tem consequência financeira, por qualquer erro processual que ele cometa. Mesmo que isso cause sofrimento, mesmo que isso cause prejuízo concreto para a empresa, para as pessoas. Então, tem casos em que o Ministério Público, ele se move lá, move ações que ele impede concurso, ele anula a nomeação, ele cancela a licença ambiental, embarga a obra por ano, tá? Atrapalha negócio, fecha a empresa e depois ele perde a causa. Só que nesses casos, quem paga o prejuízo é a parte envolvida ou é o Estado. E o MP sai sempre ileso.
Então, veja, várias situações já aconteceram no Brasil de prefeitos serem acusados justamente, afastados por liminar pelo Ministério Público, depois eles são inocentados, médicos do SUS são processados por omissão, médico processado sem culpa, depois eles são absolvidos, mas são anos e anos de desgaste, de gasto de dinheiro, de patrimônio, perda de carreira, perda de reputação. E o Ministério Público não responde. As empresas são acusadas de dano ambiental, de fraude contratual, acusadas de qualquer coisa. Tá? E depois você vai para juízo e foi que a empresa não fez nada daquilo que o Ministério Público estava acusando, mas elas perderam os contratos, as pessoas perderam os empregos, perderam reputação. E depois na justiça prova que é inocente e o Ministério Público não responde por isso. Nós, a gente, cidadão comum, tem um monte aí respondendo ação civil pública, denúncia criminal, sem nenhuma base sólida, e depois não tem nenhum tipo de compensação. Ontem saiu notícia de que lá dentro do Big Brother, um cara falou para um outro cara que ele era, porra, cara, tu não tem testosterona. Sabe o que aconteceu? O Ministério Público aqui do fora já tá preparando uma ação para processar o cara que tá lá dentro, o cara nem sabe, tá lá dentro do Big Brother, que vai processar o cara por uma fala anti-LGBTQ, não sei o quê, que parece que o outro cara que ele falou que não tem testosterona, sei lá, que é ligado aos movimentos, já vai arruinar a vida do sujeito, Ministério Público. Aí depois o cara é inocentado, perdeu o patrimônio, perdeu o dinheiro, perdeu o contrato que ele ia ter com as empresas para fazer propaganda, arruína a vida do cara e não responde por isso. Aí agora chegou no STF a questão e o Ministério Público, e aí, estão decidindo se ele deve ou não pagar honorário, custas, quando ele perde a ação que ele move, né? Isso está sendo discutido se viola ou não a autonomia do Ministério Público, a independência funcional dele, tá? Mas a proposta de obrigar o MP a pagar pelos processos que perde, cara, é uma reação da sociedade, tá? A atuação desequilibrada e irresponsável do Ministério Público em vários momentos, de irresponsabilidade de promotores, de procuradores, em diversas partes do país. E o que se discute não é limitar a função do Ministério Público, mas dar uma consequência jurídica quando o poder é mal usado. Esse é o ponto. Então esse julgamento que está lá no STF, que eu não tenho esperança nenhuma, tá? Tá lá tentando corrigir essa assimetria histórica, né? Que hoje o cidadão que é processado sem razão nenhuma paga muito caro e o Ministério Público que erra nada sofre. Então mudar isso, cara, é um passo importante em direção à responsabilização do Estado pelos próprios atos que ele comete. Muito importante, mas, cara, eu tô igual o Dante Alighieri ali naquela obra... a Divina Comédia. A Divina Comédia. Quando tá na porta do inferno, tá escrito ali: abandonai toda a esperança, ó, vós que entrais. Meu querido, quando qualquer um desses temas entra no STF, eu acho que tinha que estar escrito lá: abandonai toda a esperança, vós que entrais. O Dante colocou como uma frase na porta do inferno. Eu acho que o STF hoje é a entrada do inferno. Beleza? Vamos lá.